com alegria que eu cumprimento os telespectadores do programa Mensagem de Esperança com a Paz do Senhor. Desejo a todos um excelente dia na presença de Deus. Estamos aqui retornando a esse belíssimo quadro da Escola Bíblica Dominical para tratar do tema do primeiro trimestre de 2019, a raça humana, origem, queda e redenção. E a lição que estaremos tratando hoje e também expandindo esse tema no próximo domingo, se Deus assim permitir, é a lição de número 4, os atributos do ser humano. Vimos a semana passada que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus ele fez o homem corpo, alma e espírito, ou seja, o ser humano é um ser físico, mental e espiritual. E na lição deste próximo domingo, nós veremos os atributos do ser humano. E o pastor Claudionor de Andrade, comentarista da lição, ele vai destacar 5 atributos do ser humano. O primeiro atributo é a espiritualidade. O segundo atributo é a racionalidade. Temos o terceiro atributo, a sociabilidade, depois a liberdade e, por fim, a criatividade. Nós veremos na lição deste próximo domingo que o ser humano deve usar todos os seus atributos para a glória de Deus. Como falei, o primeiro atributo do ser humano é a espiritualidade, ou seja, o ser humano é um ser espiritual. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 23, o apóstolo Paulo assim diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Como vimos, o ser humano é corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem do pó da terra, soprou-lhes o espírito, ou seja, Deus soprou o vento, Deus soprou o ar de vida para o ser humano. O nosso espírito vem de Deus. É isso que nós compreendemos e entendemos, que o ser humano ele carece de Deus, porque o espírito do ser humano lhe dá esse desejo, essa sede de buscar a Deus. Essa sede, esse vazio que você sente, muitas vezes no teu lar, na tua casa, no teu trabalho, é a necessidade de Deus, é o teu espírito clamando pela presença de Deus. O salmista, no Salmo 42, no verso 2, vai dizer: "A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus?" O espírito do homem é a parte que entra em contato com Deus, que o faz sentir esta fome, esta sede de Deus. O segundo atributo do ser humano que nós vamos encontrar na lição é a racionalidade, ou seja, o homem é um ser dotado de razão. Razão é a capacidade dada por Deus para o homem ele utilizar a lógica, ele através de premissas, ele chegar a uma conclusão. É isso que nos distingue dos demais animais. O ser humano é um animal racional. E Deus também, como um ser infinitamente racional, fez o ser humano também racional. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 1, vai dizer: "Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." Ou seja, o cristão, aquele que serve a Deus, deve prestar a Deus um culto racional. Apesar que nós vivemos pela fé, não é verdade quando nós dizemos que a nossa fé, aquilo que nós cremos e professamos, ela é irracional. Não. Se não vejamos a carta de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 15, quando ele vai dizer: "Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em nós." A nossa fé, aquilo que nós cremos, deve ser perfeitamente compreendido, explicado e praticado. Então, o ser humano é um ser racional. A terceira característica que Deus dotou o homem é de sociabilidade, ou seja, o ser humano é um ser social. É tanto que em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, Deus vai dizer: "Não é bom que o homem esteja só." Deus não nos criou, Deus não te criou para viver solitário.
O salmista, no Salmo 68, no versículo 6, ele vai dizer: Deus faz que o solitário viva em família. A tua família é uma dádiva de Deus. Deus não te fez para viver só. Deus, ele te fez para viver em sociedade. Então a família de Deus é um presente. A família de Deus é a parte em que Deus fez da sociedade para que você possa compartilhar tanto as tuas tristezas, as tuas limitações, como as tuas alegrias. Deus também criou a igreja. A igreja, ela é comparada a um corpo, porque são vários membros, mas com um só propósito. Portanto, eu lhe deixo esse convite, você é um ser social. Frequenta uma igreja próxima da tua casa, frequenta uma igreja evangélica, existe sempre uma Assembleia de Deus próximo da tua casa. Então, seja um ser sociável, viva em meio à sociedade, não se isole. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, ele vai dizer: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Não seja um desigrejado, não tente crescer apenas em casa, mas cresça em casa, mas também esteja na sociedade que é a igreja. Busque juntamente com seu irmão, com o auxílio do seu líder, do seu pastor, porque você é um ser social e Deus te dotou com esse atributo. O quarto atributo é a liberdade humana. Deus criou o ser como um ser livre, dotou-o de livre-arbítrio, ou seja, é a capacidade para escolher, a capacidade para decidir. É claro que nós sabemos que esse livre-arbítrio foi maculado pelo pecado. O homem ele possui uma natureza pecaminosa e agora os seus desejos estão presos a essa natureza decaída. Em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7, Deus vai dizer para Caim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então o ser humano teve a sua natureza decaída, mas Cristo veio, morreu, ressuscitou para libertar o homem do domínio do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 11, vai dizer: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E no versículo 14 ele acrescenta: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Que a nossa vontade, que a nossa liberdade de agir esteja cativa à vontade de Deus, presa à vontade de Deus e não à nossa própria vontade e natureza pecaminosa. E por último, Deus criou o homem com a criatividade. Deus criou o homem para se adaptar. Deus criou o homem com a capacidade de dominar a natureza, inventar, de produzir. Então isso é uma bênção do Senhor. O trabalho que Deus te deu é uma bênção para a tua vida, porque Deus te dotou com esta criatividade, essa capacidade de produzir. Vejamos o que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, todos os atributos aqui citados, esses 5 atributos, Deus te dotou com esses atributos e você deve usar esses atributos para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 17, no versículo 28, ele vai dizer: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Se você tem esta capacidade de pensar, de agir, de decidir, que essa capacidade, que esse atributo seja usado para a glória de Deus. Eu termino citando a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Use o teu atributo, a tua razão, a tua capacidade de pensar para a glória de Deus.
Se esta mensagem causou em teu coração um desejo de aprender mais da palavra de Deus, eu quero te fazer um convite especial. Neste próximo domingo, às 9 horas da manhã, em uma igreja Assembleia de Deus próxima da tua casa, nós estaremos com a Escola Bíblica Dominical, a qual estaremos tratando sobre este tema, os atributos do ser humano. Esteja conosco, você é o nosso convidado especial para crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe em Cristo Jesus.